Olá, amigo internauta, bom dia a todos. Eu sou Carlos Henrique, repórter do site Portal Miradouro. Vamos acompanhar nesse momento a coletiva de imprensa do prefeito municipal grego da cidade de Muriaé, falando sobre o primeiro caso positivo do novo coronavírus. Acompanhe aí o prefeito na sua coletiva de imprensa. Em nome do Comitê Extraordinário Covid-19 de Muriaé, cumprimento você. Cumprimento também quem está nos acompanhando ao vivo pela Rádio Muriaé. E esse nosso encontro, esse nosso comunicado, ele está em acordo com o nosso compromisso com a transparência, com a publicidade oficial de informações de interesse coletivo referentes à situação do coronavírus na cidade de Muriaé. Temos dito repetidas vezes que as nossas ações, elas são pautadas na conformidade com as deliberações do governo do estado de Minas Gerais. O governo do estado de Minas Gerais classificou a situação do coronavírus em vários níveis. Nível 0, nível 1, nível 2 e nível 3. Na reunião de quinta-feira passada, o comitê gestor ele estava analisando e deliberando as ações dentro de um cenário de nível 0, ou seja, sem confirmação de casos positivos de coronavírus em nossa cidade. Ontem, sábado, dia 28 de março, à noite, atendendo um chamado da Secretaria de Saúde e do nosso médico infectologista, Dr. Daniel Lissi, o comitê precisou se reunir de modo extraordinário para receber a notícia da chegada de 4 resultados de testes de pacientes de nossa cidade. Felizmente, dos 4, 3 deram negativos. Mas aquilo que nós já havíamos dito, que a qualquer momento poderíamos ter a confirmação do primeiro caso positivo de coronavírus em Muriaé, chegou. Então, eu comunico em nome do comitê oficialmente que a cidade de Muriaé entra nas estatísticas das cidades do estado de Minas Gerais que tem o primeiro caso de coronavírus confirmado em nossa cidade. Eu passo a palavra para o doutor Daniel Lissi. Bom dia. Dentro das ações do comitê e pelo entendimento da epidemia, da pandemia, entende-se que um momento ou outro haveremos em qualquer parte do território a entrada do vírus. Os planos na tratativa do vírus da epidemia, eles são planos que as autoridades colocam como contenção ou mitigação. Isso significa que, na verdade, não tentamos impedir a entrada do vírus, e sim que a gente tente conter a forma de evolução do vírus. Okay? Deixando bem claro que não é proposta a gente ficar em 0 casos, porque isso, na verdade, seria impossível, no entendimento, inclusive, das autoridades superiores. O que acontece em relação a Muriaé é que a gente sai de um plano de contenção, onde estávamos em nível 0, por não termos nenhum caso, e a gente pula para um plano de contenção
em nível 2, porque sai do 0, 1 e 2, ou seja, o terceiro nível de contenção, apesar de chamar de 2, é 0, 1 e 2, ok? Porque o caso positivado, ele já se trata de uma transmissão local, ou seja, a gente tem obrigatoriamente a entrada do vírus, precisará obrigatoriamente numa cidade que não tem nenhum caso, ele precisará de ser como caso importado. Porém, nós conseguimos em Muriaé identificar já um caso que ele é relacionado a um caso importado, ou seja, ele já é transmissão local. Nós não estamos em cenário de transmissão comunitária, e sim como transmissão local. A situação de termos um caso de transmissão local, pelas deliberações do Estado, pela proposta da contingência do Estado, nos coloca em um outro patamar, em um outro nível de medidas e de contenção. Okay? É importante frisar que nós estamos, o Estado tem demorado, não só o de Minas Gerais, mas isso tem acontecido em todo o país, de 7 a 9 dias para a liberação de resultados de pacientes testados. Portanto, nós estamos fazendo uma leitura daquilo que aconteceu, daquilo que Muriaé se encontrava há 9 dias atrás, fazendo com que a gente tenha que alterar nosso nível de contenção e nosso nível de contingência e tomar medidas para que a gente consiga entender o cenário que Muriaé está nesses próximos dias, para que a gente tome novas decisões e possa orientar o comitê de forma técnica, de forma mais clara e objetiva. Eu passo a palavra ao Dr. Paulo César, secretário de Saúde do nosso município. Bom dia a todos. Eu gostaria de tranquilizar a nossa população. Nós hoje da Secretaria de Saúde estamos totalmente habilitados a acompanhar tanto o paciente que teve o caso como positivo, quanto os casos suspeitos. Temos já tudo programado para que uma equipe faça a visita diária ao paciente cujo teste deu positivo, e os outros 58 pacientes que estão em casos de suspeita, eles estão sendo acompanhados e monitorados a todo tempo, em isolamento. Importante frisar que o lockdown, ele nos deu um prazo muito importante para que nós montássemos todo um esquema para atendimento a esses pacientes. Um tempo sem cirurgia eletiva, menos acidente de trânsito. Com isso, nós tivemos uma internação em CTI com muito menor volume. Hoje temos as nossas UTIs em condições já programadas para receber casos que possa ter necessidade de atendimento. É muito importante, aí eu falo como médico também, que cada um faça a sua parte. Cada um faça. Não adianta que a gente estabeleça um lockdown e que a gente saia e veja pessoas circulando em grupos na rua sem a menor necessidade. É importante que cada um cuide da sua família. Eu estou cuidando da minha. Gostaria que cada um cuidasse da sua família, que assim nós retardaríamos a entrada do vírus na nossa cidade e no nosso lar. Que vai acontecer, não tem como nos isolar. Uma hora todos teremos a infecção. E é importante que ela venha lenta para que nos programemos para uma assistência boa e ótimos resultados. Muito obrigado. Comitê, na reunião extraordinária de ontem à noite, sábado, se balizou então em vários dados estatísticos. Primeiro, a chegada e a confirmação do primeiro caso positivo de coronavírus em Muriaé. Também trago para você que está nos acompanhando um outro dado que muito preocupou o comitê. Da reunião anterior, de quinta-feira à noite, até a realização da reunião de ontem, sábado à noite, em apenas 48 horas, nós em Muriaé tivemos um crescimento de 50% de casos suspeitos. Nós saltamos de 39 casos suspeitos quinta-feira à noite
para 58 casos suspeitos ontem à noite. Certamente, até o fechamento dos dados no dia de hoje, domingo, dia 29 de março, certamente nós teremos um outro número. É importante que você compreenda que o crescimento do contágio do coronavírus, ele é extremamente veloz. Por isso a insistência de diversas autoridades em todos os níveis, para que fiquemos em casa. É muito triste, é lamentável, quando parcela da população não acredita nessa disseminação veloz do coronavírus. Quando as pessoas ainda não acreditam na dimensão dessa pandemia. Quando as pessoas insistem em permanecer nas ruas, nas praças, nos espaços públicos. Apenas com esta consciência coletiva, nós poderemos juntos combater a disseminação na cidade de Muriaé. Inevitavelmente, a qualquer momento, a qualquer hora ou a qualquer dia, nós estaremos, inevitavelmente, anunciando novos resultados positivos de coronavírus em Muriaé. Diante deste cenário e em conformidade com as orientações do governo do estado de Minas Gerais e diante deste resultado que nos impõe medidas que precisam ser adotadas, a gente precisa sair da discussão de que não há saúde sem economia, mas também não temos como preservar todo o sistema econômico enquanto a população definha devido à pandemia. Nós agora não estamos mais numa discussão de salvar saúde ou economia. As duas caminham juntas, ainda que sejam dependentes, elas são interdependentes. Mas diante desse fato novo, tanto a Secretaria de Saúde quanto o doutor Daniel Lissi levou uma proposta para o comitê na reunião extraordinária de ontem, para que a decisão tomada na quinta-feira de reabertura parcial do comércio a partir de amanhã, que ela fosse então suspensa. Diante disso, comunico oficialmente que o comitê extraordinário suspende a autorização para o retorno gradativo das atividades comerciais em Muriaé. Qualquer outra medida que precisar ser tomada estará sempre em conformidade com as orientações do governo do estado de Minas Gerais, quanto com as orientações do Ministério da Saúde. O próprio ministro da Saúde, Mandetta, na data de ontem, no seu pronunciamento, fez questão de frisar a importância do isolamento social, a importância de adotarmos a cultura de ficarmos em casa. Deixe apenas os profissionais que não podem, sob hipótese alguma, permanecer em casa, se deslocarem para os seus locais de trabalho. Você, por favor, nos ajude, colabore para que a gente possa continuar atuando para frear essa disseminação do coronavírus em Muriaé. Já sabíamos que seria inevitável a chegada dele. Agora temos que continuar atuando, como em outras localidades, em outros estados,
para que o isolamento social colabore para essa, não é interrupção, mas para que esse momento de contágio veloz seja o mais lento possível. O governo do estado do Rio de Janeiro já prorrogou o isolamento social para mais 15 dias, não é isso, doutor Daniel Licci? Cidades como a capital de Minas Gerais, cidades como Juiz de Fora, bem próximo da gente, também prorrogaram o estado de isolamento social. E Muriaé, diante desta confirmação do primeiro caso e da possibilidade da confirmação de novos casos positivados em nossa cidade ao longo dessa semana, suspendemos então a autorização para o retorno gradual do funcionamento em nossa cidade. Quero dizer, como foi dito pelo nosso médico infectologista, doutor Daniel Licci, importante que você nos ajude. Ainda que as igrejas não estejam proibidas de funcionar, mas há orientação expressa, tanto do Ministério da Saúde, quanto da Secretaria Estadual de Saúde, para que evitemos aglomerações. E entende-se por aglomeração número superior a 30 pessoas. Então, é muito importante que essa conscientização, em especial das nossas lideranças religiosas, que, por sinal, têm tido uma postura louvável na sua expressa maioria, de entendimento dessa necessidade de estarmos unidos e trilhando um caminho numa mesma direção. Nosso secretário disse, e eu repito, a secretaria está mobilizada. A nossa secretaria está preparada para atender as necessidades deste nível 2. Todos os pacientes suspeitos estão tendo acompanhamento. E este paciente, com caso confirmado, dentro do protocolo estabelecido pelo próprio Ministério da Saúde, passa a ter todo um atendimento especial. Não é isso mesmo, doutor Paulo? Perfeito. Não é isso mesmo, doutor Daniel? Eu queria Então, fazer uma colocação. Por favor. Eu queria esclarecer também o seguinte, que hoje são considerados suspeitos todos os casos com síndromes gripais, porque a coleta hoje já não é feita mais nos casos suspeitos. Não é isso, Daniel? A coleta é feita agora apenas nos casos graves. Então nós vamos ter aí uma ordem crescente, muito expressiva, devido a essa situação de não se colher mais, não se fazer mais as coletas dos pacientes. Então realmente serão expressivos os números. Importante dizer, doutor Paulo, e esclarecer, doutor Daniel, que essa não é uma decisão da Secretaria Municipal de Saúde. Isso é uma diretriz do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde. Mas também nós temos ouvido e recebido informações que o Ministério da Saúde tem procurado adquirir um volume muito grande de testes rápidos, para que eles possam ser enviados para as secretarias de Estado e para os municípios. Então, todas as nossas ações, elas são pautadas não só em orientações, mas em determinações da Secretaria de Estado de Minas Gerais e do Ministério da Saúde. Importante que você, que nos ouve, que nos acompanhe, que você saiba que acima de nós existem instâncias superiores que dizem o que podemos e o que não podemos fazer. Independente se concordamos ou discordamos, somos obrigados a seguir as determinações superiores. Uma dúvida
que muitos têm, doutor Daniel Lissi. O que é transmissão comunitária e o que é transmissão local? O caso importado significa quando o indivíduo ele é da sua cidade ou chega na sua cidade, o teste é coletado na sua cidade, porém o período em que ele pegou a doença, ou seja, o período de incubação, obrigatoriamente esse paciente estava em outra localidade. Okay? Então, obrigatoriamente, para uma epidemia entrar, a gente precisa dos casos inicialmente importados. Okay? O caso local é quando nós temos a íntima relação do caso confirmado, né, do caso em relação a quem veio de fora, de um caso importado. Então, o caso local, obrigatoriamente, você precisa ter vínculo epidemiológico com quem esteve fora da cidade e trouxe a doença. E a gente aceita como caso local até 4 cadeias de transmissão, ou seja, até 4 pessoas pegando uma das outras, que a gente consegue gerar uma relação com o caso importado, a gente ainda considera como caso local. A partir da 5ª cadeia de transmissão, ou a partir do momento que a gente faça diagnóstico sem que consiga relacionar esse paciente na sua cadeia epidemiológica, ou consiga relacionar qual foi a fonte desse paciente da nossa cidade, que não viajou, que não saiu daqui, ele adquire o coronavírus sem que a gente consiga explicar como, ou que a gente ultrapasse 5 cadeias de transmissão, a gente passa a considerar a transmissão comunitária. Isso eleva a cidade a outro nível de contingência ou mitigação, né, em relação às ações. Eu gostaria de deixar bem claro que existem grupos de risco e que eles estão... Nós estamos muito no início de uma doença. O caso é inusitado. O mundo inteiro gera dados para que a gente chegue a novas conclusões. Porém, a doença vem andando em países diferentes, em populações diferentes, atingindo vários cenários diferentes. E nós ainda não temos robustez na literatura, na ciência, para conseguir afirmar uma série de dados. Então a gente passa a tentar entender ou tentar prever o que está acontecendo, ainda sem que aquilo esteja completamente estabelecido. Porém, o que é fato é que pessoas acima de 60 anos e pessoas que têm outras doenças, eu vou tentar citar aqui para vocês: hipertensão, ou seja, pressão alta, diabetes, doenças que geram insuficiência renal crônica, o problema dos rins, que altera o funcionamento dos rins, doenças que comprometem a imunidade, a defesa corporal, principalmente quando elas estão em conjunto, são os pacientes, são as pessoas, os indivíduos, serão os brasileiros que terão maiores riscos de terem desfechos piores, ou seja, de falecerem por conta do coronavírus. Muitas das vezes, essas pessoas podem estar alheias por algum motivo, não conseguir entender as nossas mensagens, as mensagens das autoridades. Então é extremamente importante que nós, como indivíduos, respeitamos as nossas autoridades e que a gente, como família ou como cidadão, como pessoa dentro de uma sociedade, também consigamos fazer, informar, ou que aquelas pessoas tenham consciência do risco que elas estão passando e que a gente cobre dos nossos cidadãos, das nossas sociedades, que dê resposta. Não adianta que a gente dê deliberações corretas, técnicas, ao momento certo, se as pessoas não seguirem. Então nós precisamos, Muriaé, para a gente ter bons resultados, não só o comitê tomando boas decisões, nós precisamos do envolvimento da nossa sociedade e nós precisamos nos atentar das pessoas que são grupo de risco, que eu acabei de mencionar, que elas respeitem, elas principalmente, e sob nenhuma exceção, que respeitassem o isolamento social. Grego. Doutor Paulo, eu acho muito importante o senhor passar também informações de que o paciente, a pessoa que recebeu o resultado positivo para coronavírus, de que a situação dela
encontra-se assintomática. É importante levar essa informação para a população, porque nós temos que, dentro dessa transparência e publicidade, permitir que a população tenha um conhecimento pleno para que ninguém entre em pânico em nossa cidade. Ainda que é muito importante frisar a necessidade de que cada um fique em casa. Com certeza. O paciente em questão está sob controle, clinicamente sem nenhuma complicação, está recebendo em casa a notícia do resultado por nossa equipe e, a partir de então, um monitoramento especial conforme recomendação do Ministério da Saúde. Queremos também que todos fiquem tranquilos que esse paciente em questão já vem sendo monitorado e isolado desde o início de qualquer sintoma gripal que ele tenha acontecido. Então, nós temos todo o rastreio com relação aos seus comportamentos, seus contatos, para que a gente possa realizar um bloqueio e não evitar que se multiplique muito rapidamente o problema. Doutor Daniel, passar para as suas considerações finais, depois eu passo para o senhor novamente e eu faço as minhas considerações finais. Minhas considerações finais é que nós somos um grande Brasil e que nós não nos comportaremos de forma equilibrada entre os diversos cenários, entre os diversos estados e entre cada unidade municipal de um estado. Nós estamos esperando, aguardando ansiosamente novas conclusões em relação a números e novas estratégias em relação à contenção dessa epidemia. A gente entende, eu como especialista pelo menos entendo, que a gente não pode ter um tratamento só para todos os casos. Não podemos ter um tratamento só para todos os estados, não poderíamos ter um tratamento só para todos os municípios dentro da unidade. Ao passo que nós aguardamos a sinalização das autoridades e aguardamos sinalização da própria ciência em relação a como agir. A gente está empenhado em seguir com a maior segurança possível, de tomar as melhores decisões possíveis e prover ao comitê a melhor orientação possível, técnica, em relação às tomadas de decisão. Não tem hora para que a gente se reúna ou tome a decisão. A partir de cada demanda, a gente leva isso ao comitê e que eu posso garantir, como especialista e representante desse comitê, que nós estamos empenhados em tomar boas decisões. E eu faço o apelo novamente à população que o resultado virá de como a população reage e de como a população se comporta em relação à crise e não só de nossas decisões. Então, tenho certeza que nós vamos passar isso muito bem, que temos equipe, que temos sistema de saúde para que a gente possa conter isso o máximo possível. Gostaria de deixar para a população a minha impressão como especialista, e não estou falando em nome dos outros, estou falando como Daniel Lissi, infectologista, em que o coronavírus entrará em Muriaé, teremos morte por coronavírus, em que nenhuma instância superior até hoje propôs que não haverá entrada do vírus em algum ponto e que nós devemos fazer isso de forma equilibrada, entendendo fazer o máximo possível que o nosso sistema consiga atender as pessoas que se adoecem. E que a gente, uma palavra fraterna, em que a população e os indivíduos e a sociedade se envolvam em relação aos nossos resultados. Obrigado, Grilo. Obrigado, Paulo César. Quero fazer aqui um agradecimento aos nossos hospitais, que vem de uma forma assim que eu não imaginava ter tanta solidariedade deles ao nos reunirmos para estabelecer uma forma de receber os nossos pacientes. Então fica aqui o meu agradecimento e o meu apelo à nossa população.
tudo que vai acontecer vai depender de cada um. Tudo depende de cada um. Então nós temos que formar uma corrente de apoio a essas medidas. Se nós estamos aqui fazendo um isolamento, vamos cobrar do outro que também faça o isolamento. Temos que ser solidários, temos que proteger a nossa família. Então vamos, sim, nos proteger para que o que tem que acontecer aconteça, mas que venha de uma forma bem mais branda, que o nosso sistema de saúde possa dar conta de todos e que a gente tenha médicos suficientes para atender a todos e não acontecer igual vem acontecendo em outros países aí, onde é necessário escolher quem vive e quem morre. Então o meu apelo é esse: vamos aderir. Se é para a gente ter um isolamento, que seja para todos e não para uma maioria, mas essa minoria depois trazer uma complicação para a maioria que se dedicou. Muito obrigado. Vou abrir um parênteses e fechar. No decorrer da semana, estarei anunciando também medidas relacionadas a tributos, vencimento de pagamento de IPTU e outros benefícios para toda a população. A equipe de planejamento, a equipe de fazenda, a equipe jurídica estão trabalhando em conjunto para que no decorrer desta semana eu possa estar trazendo informações referentes a assuntos como tributos, IPTU e benefícios. Eu gostaria de compartilhar com você, em nome da minha pessoa, não do comitê, porque eu nem submeti isso ao comitê, uma reflexão de uma professora, onde ela diz que muitos pais estão preocupados com a situação do ano letivo dos seus filhos. E essa professora fica assim e ela nos questiona. Ela diz: eu fico pensando se as famílias dos mortos pelo coronavírus e pelos infectados estão preocupados com o ano letivo e com o dever de casa de seus filhos. Ela fala mais. Ela é professora, trabalhou e trabalha com educação uma vida inteira. Ela acredita na importância da educação, mas, sinceramente, ela nos faz refletir. É preciso que nós saibamos dimensionar a importância das coisas em cada momento. As crianças estão muito confusas, assustadas. Grego, tenho um filho de 11 anos portador de síndrome de Down. Mas ele olha para mim e fala assim: papai, não vamos sair de casa não, né? Não podemos pegar o vírus. Dentro da inocência e da ingenuidade dele, de tanto ouvir notícia, ele é uma criança que está, como a maioria, confusa e assustada, apreensiva tanto quanto todos nós. Às vezes mais, porque os pequenos não compreendem bem tudo o que está acontecendo. Os pais, sobretudo de classe média e alta, estão preocupadíssimos com o conteúdo escolar. E a professora diz que ela entende, mas agora é hora de investir no conteúdo humano. E ela propõe: aproveite esse momento de ficar em casa, cozinhe com as suas crianças, arrume a casa com elas, ensine os seus filhos como ter higiene pessoal, cuidados com a saúde, já que agora estamos tendo aquilo que não temos, que é tempo de convívio com os nossos filhos. Cante com elas, conte histórias, faça pipoca, que é coisa mais simples e barata e acessível. Compartilhe desenhos e filmes, converse com eles, sobre eles. Aproveite para conhecer mais o seu filho e a sua filha. Saber o que ele sente,
o que ele pensa, o que essa pessoinha que você leva e traz para a escola, natação, balé, curso de idioma, todos os dias, o que ela pensa, como ela está vendo essa situação. Pegue aquelas fotos antigas e mostre para ela as fotos da sua infância. Deixe que seus filhos conheçam a história de quem é esse adulto, esse pai, essa mãe que leva e traz todos os dias para a escola. Existem muitos conteúdos que podemos aproveitar para desenvolver nesse período de crise e reclusão, essenciais para a formação desse ser humano. Conteúdos que andam negligenciados nesses últimos tempos de correria, de globalização. Pode deixar que depois nós, dos sistemas da educação, ensinaremos para eles as frações, expressões numéricas, pronomes, orações subordinadas, adversativas, como se deve, e não nessa farsa à distância. E ele seguirá, certamente, o seu curso normal da sua vida. Daqui a alguns anos, eu, você, estaremos lembrando da pandemia, da quarentena, da insegurança, da quebradeira e da angústia. Mas seu filho, o meu filho, os nossos filhos, poderão se lembrar desse momento como o melhor momento que eles tiveram com seus pais. Muito obrigado. Um abraço a todos.